E hoje a gente vai falar de exames. Na realidade, nós vamos falar de 5 exames hoje, que são exames que são utilizados na detecção, né, no diagnóstico, ou se não, no controle, no monitoramento do diabetes. Então, eu separei pela doença. Primeiro porque eu percebo entre os meus alunos do OFP e todos vocês que vêm para as lives de quinta-feira, né, excepcional hoje, eu percebo que existe um medo e uma insegurança grande quando a indicação de medicamentos é para o diabético, quando a orientação em relação a outros tipos de medicamento, né? Tipo, eu recebo direto as perguntas: qual anti-inflamatório que o diabético pode tomar? Qual xarope expectorante que o diabético pode tomar? O diabético pode tomar corticoide e tal. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. E aí eu sei o quanto que é importante para os farmacêuticos que estão ali na orientação saberem fazer esse tipo de orientação, de indicação de medicamentos, né? E por que não, para aqueles farmacêuticos que querem realizar o acompanhamento do paciente, conhecer mais a fundo esse paciente, a gente vai precisar de entender, então, desses níveis sanguíneos de glicose, né, do paciente, especialmente se ele for passar por algum tratamento onde ele vai correr o risco de ter alteração nisso, né? Então, por exemplo, um paciente diabético, ele pode ser muito controlado, a saúde dele está numa boa e ele precisar de fazer um tratamento mais longo com corticoide. Então, esse paciente, ele vai precisar ser monitorado, porque o uso constante de corticoide vai afetar os níveis glicêmicos do paciente. Então, aí a gente vai precisar de saber, pelo menos, monitorar esse paciente, né? Então, bora lá. Quando a gente fala, né, de diabetes, é um problema muito comum. A gente tem muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo inteiro que têm o diagnóstico de diabetes, que se tratam, né? A gente tem aí basicamente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. E cada um desses tipos de diabetes vai ter um determinado tipo de abordagem de tratamento. Mas o interessante a gente precisa ter em mente, nós farmacêuticos precisamos ter em mente que diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 não são diagnósticos que a pessoa vai tomar um medicamento, vai se tratar e vai sarar, né? Na realidade, não é assim. Quando o paciente recebe esse diagnóstico, do diabetes tipo 1 ou do diabetes tipo 2, 99% de certeza de que ele vai levar esse diagnóstico para o resto da vida dele. E aí ele vai precisar de fazer um tratamento, de controlar os níveis dele glicêmicos, porque a alteração nesses níveis vai afetar demais a vida desse paciente. O diabetes gestacional é o diagnóstico que a paciente recebe no final da gravidez, né, no terceiro trimestre normalmente, e ela só tem o diabetes durante a gestação. É um fator de risco para ela ter depois, mas a maioria dos casos, a mulher ela tem o diabetes durante a gestação, depois que ela ganha neném, os níveis dela vão voltando para o normal, sendo que ela fica sendo um paciente que é candidato a desenvolver diabetes tipo 2 futuramente, né?